Que Jesus nos abençoe e nos aquiete os ânimos. Eu vou chamar o nosso músico, Christian Cardoso, para fazer uma vibração musical. Que hoje aqui está vindo uma grande festa aqui em Rio de Contas. Se eu soubesse dessa festa, eu não teria marcado, porque a grande maioria do pessoal de Rio de Contas é espiritólogo, sabe? E no dia das festas, aí eles preferem, e eu estou achando pouca gente, mas tem muitos irmãos nossos aqui para ouvir a sua palestra. Então, nós vamos ver essa mensagem aqui para a nossa reflexão. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, a
as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Quem não reparar os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas. O céu e o inferno, código penal da vida futura. Então, hoje é um imenso prazer estar recebendo aqui James Ney Souza, de Salvador. James Ney é conselheiro da Federação Espírita do Estado da Bahia, diretor do Centro Espírita Humberto de Campos, em Salvador. Ele tem realizado muitas conferências e palestras em suas andanças aqui pelo Estado. Dentre eles, seus seminários também, Em Busca da Verdade, A Depressão na Visão Espírita, As Nobres Verdades do Sermão do Monte, O Valor Terapêutico do Perdão, O Poder da Oração Terapêutica e muitas outras. Então, hoje, James Ney falará para nós as nobres verdades do Sermão da Montanha. Então, com votos de muita paz, a tribuna é toda sua. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que Jesus nos abençoe. Para mim é uma grata alegria de estar aqui com vocês nesta casa de oração, especialmente aqui na cidade de Rio de Contas, que é a primeira vez que eu estou vindo aqui a esta cidade, a esta região. Mucugê eu já conheço, a região lá do Palmeiras, Vale do Capão, Ceabra, mas Rio de Contas, para mim é a primeira vez. E falar da doutrina espírita nesses dias atuais, onde todos nós somos convidados a uma autorreflexão no que se diz respeito à questão da mudança de comportamento que a humanidade está passando. Um grande companheiro nosso, colega do movimento espírita do estado da Bahia, o meu amigo Djalma Mota Argolo, nos anos 90, ele publicou um livro, cujo nome desse livro chama-se Quando o Amor Veio à Terra. Eu sempre gosto de iniciar as nossas palestras com essa citação deste livro, Quando o Amor Veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a materialização do espírito mais perfeito que aqui viveu entre nós, que mais tarde Allan Kardec, ao questionar aos espíritos quem foi o espírito mais perfeito que viveu entre todos nós e os espíritos do mundo maior, iria dizer que certamente foi Jesus, quando o amor veio à Terra. Era a materialização do amor de Deus na face da terra para nos apresentar uma nova proposta de boa nova para a humanidade. E Jesus, quando aqui esteve conosco, durante a sua grande missão de 3 anos de divulgação da boa nova do teu evangelho, Jesus certamente falava através de parábolas, ou parábola em latim, e em um dos momentos mais marcantes
da grande grandeza deste espírito altamente evoluído, que veio com a missão de implantar o reino de Deus em nossos corações. Ele iria, naquele mês de junho, em um domingo, na velha Palestina. O sol já estava indo embora, quando ele, o grande Rabi da Galileia, levantou a sua voz divina e começou a falar sobre as nobrezas das bem-aventuranças. Se eu não me engano, foi o grande Mahatma Gandhi que, na década de 40, Gandhi iria fazer uma citação sobre as bem-aventuranças, quando ele disse que a humanidade poderia queimar todos os livros, poderíamos ficar sem nenhum livros, mas se sobrasse as bem-aventuranças, a humanidade estaria salva, a criatura humana estaria salva, porque as 9 nobres verdades das bem-aventuranças é um código de ética moral para a humanidade. E Jesus apresentou de forma magistral, narrado dentro de uma linguagem poética, pela grande poetisa baiana Amélia Rodrigues, esse espírito notável, que utilizava-se da faculdade mediúnica do nosso querido Divaldo Pereira Franco, onde Amélia Rodrigues vai narrar de forma poética sobre as bem-aventuranças. Amélia Rodrigues, ela tem uma linguagem, uma forma de falar das bem-aventuranças. Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, tem outra abordagem, é o mesmo conteúdo, mas a linguagem é diferente, a linguagem de um jornalista. Mas o que eu me surpreendi é esse livro, Primícias do Reino de Deus, e que Amélia Rodrigues vai dizer de forma poética como Jesus cantava as bem-aventuranças, quando ela inicia dizendo o seguinte, que Jesus viveu 3 grandes montes, 3 grandes montanhas, e nós neste auditório certamente teremos sim momentos da nossa montanha, na nossa vida existencial, o subir e o descer. E aí eu inicio falando sobre o Monte Tabor, para que a gente chegue lá nas bem-aventuranças. A experiência do Monte Tabor, narrado por Amélia Rodrigues, aonde ela vai dizer, recordando o mestre, constataremos que ele venceu os 3 montes que o desafiaram. Ele venceu os 3 montes que o desafiaram. E nós temos os nossos montes nas nossas vidas, nas nossas existências, o subir e o descer. Como estou vindo pela primeira vez aqui em Rio de Contas, a gente teve que subir uma serra, não é isso? Todo mundo tem que subir, tudo que sobe tem o seu sacrifício, a sua luta. E Amélia Rodrigues vai dizer que o Tabor, onde o Cristo transfigurou esplendente de beleza diante de Moisés e Elias, que vieram reverenciá-lo, bem como dos discípulos que ainda não tinham dimensão de sua grandeza. É este momento, o fenômeno do Tabor, do Monte do Tabor, que Jesus vai dizer para a humanidade que ele é a luz divina da humanidade. Jesus é este coágulo de luz, essa transparência. Jesus era transparente porque ele não precisava esconder nada, ele não tinha o que esconder, porque ele é a luz do mundo. Jesus não era egóico, Jesus não tinha um lado sombra como nós temos, porque nós temos o lado sombra e o lado luz em nós mesmos. Jesus é a luz do mundo, e ele, no Monte Tabor, ele se utiliza dessa faculdade, que ele é o médio de Deus, como alguns espíritos narraram, e Elias e Moisés se materializa ao lado dele. Mais adiante, na própria Galileia, ele vai viver a experiência do Sermão da Montanha, onde ele cantou as suas bem-aventuranças
revolucionando os códigos de ética, de economia e de moral vigentes na sociedade, abrindo horizontes, meus queridos irmãos, abrindo horizontes para o entendimento dos valores espirituais. As bem-aventuranças é um tratado de psicologia profunda nas 9 bem-aventuranças apresentado pelo Rabi da Galileia. Mas antes da gente entrar no sermão, ele iria ter a sua última experiência essa que amanhã cada um de nós iremos vivermos a experiência do Monte do Gólgota. E Jesus teve o Monte do Gólgota quando ele foi crucificado. E Amélia Rodrigues vai dizer o seguinte: por fim o Gólgota, onde aparentemente vencido, triunfou imortal, colocando a ponte para a perpétua comunhão de todas as criaturas com o Pai. No primeiro, ele desvelou-se. No segundo, estabeleceu as diretrizes do amor. E no terceiro, que foi a sua crucificação no Monte do Gólgota, viveu todos os ensinamentos que ele enunciou. Jesus era um teórico prático. Ele falava e vivia. Mais tarde, no ano 362 da era cristã, um jovem de 30 anos de idade, na cidade de Hipona, Agostinho de Hipona, que mais tarde se tornaria o grande Agostinho, ele iria dar uma definição profunda, e que eu vejo que Agostinho, ele entendeu a essência divina das bem-aventuranças. Ele entendeu a essência do Evangelho do Cristo para a humanidade, quando Agostinho de Hipona iria dizer: o Evangelho de Jesus não é para ser estudado, não se estuda o Evangelho. E quando eu li esse texto pela primeira vez na minha vida, na época que eu era jovem, e que fazia parte do movimento juvenil na capital baiana, e quando eu tive contato pela primeira vez com o texto de Agostinho de Hipona, e que ele fez essa afirmação dizendo que o Evangelho de Jesus não é para ser vivido, não é para ser estudado, eu tomei um impacto. E ele iria dizer: o Evangelho de Jesus é para viver e sofrer. Não se estuda, viva o Evangelho e sofra. E eu queria entender por que Agostinho dizia que o Evangelho é para ser vivido e não estudado. Porque a gente estuda, a gente lê, mas não vive o Evangelho. Mas quando você vive o Evangelho, você sofre. Essa palavra sofrimento, essa palavra dor, eu queria entender o que Agostinho estava se referindo. Pois bem, ele quer dizer o seguinte: que quando você vive o Evangelho, você começa a dar checkmate a você mesmo. Você começa a perceber que você precisa mudar, porque o Evangelho é uma realização de uma cirurgia moral na nossa alma íntima, no nosso mundo íntimo. Ele vai dizer que o sofrer significa um momento de mudança na nossa vida. A gente deixa de entender que não devemos fazer as coisas erradas e a gente começa a entrar no nosso paradoxo. A gente começa a entender que o Evangelho vai gradativamente modificando lentamente a nossa vida, porque ele é um tratado de grandes mudanças. Portanto, quando Jesus cantou as bem-aventuranças, meus queridos irmãos, eu fico imaginando aquele mês de junho, na velha Palestina, quando Simão Pedro, Tiago, Judas Iscariotes, os 12 discípulos, dentre os 12 mais as mulheres notáveis que acompanhavam Rabi, Ruth, Maria, Joana de Cusa, todas elas bebiam da fonte cristalina de Jesus. E quando Jesus levantava o seu verbo divino para pregar as bem-aventuranças, o planeta Terra sofreu, vamos dizer assim, uma modificação psíquica no organismo vivo do planeta Terra. Quando
Jesus levantou a voz e se direcionou para o Pai, falando das suas bem-aventuranças, o mundo não foi mais o mesmo. Quando ele cantou a primeira bem-aventurança, de uma forma tão profunda que ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu fico a me perguntar, essa primeira bem-aventurança, o que é ser pobre de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Aquele que é pobre de espírito amanhã vai entrar no reino de Deus. E Amélia Rodrigues, de forma poética, ela analisa essa primeira bem-aventurança dizendo o seguinte: eram pobres, no entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito, espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e mágoa. Eu me lembro que durante a nossa trajetória, na nossa vida, eu trabalhava numa empresa cujo diretor da empresa me chamou. Eu sou editor, sou publicitário de formação, trabalho numa empresa de comunicação em Salvador. E o diretor da empresa na época me chamou e disse: James, eu quero que você assuma mais cargos na empresa. Eu virei para ele e disse que não queria mais cargo. Mas eu vou aumentar o seu salário. Eu não quero que aumente o meu salário, eu estou pedindo demissão. Nesse tempo de crise, a gente pedindo demissão. Eu disse: senhor doutor Benevaldo, eu estou entregando a minha carta de demissão. Ele disse: mas James, você já trabalha aqui há muitos anos? E o que foi que houve? Você tem um bom salário, eu vou melhorar o seu salário. E nesses anos, nesses 2, 3 anos que se passou, a gente vive um momento de expectativa. E você pedindo para ser demitido, eu virei e disse a ele: eu quero ser demitido. Por quê? Sabe o que é? Eu já fiz você ficar rico. Eu já fiz você ficar rico. Eu vou fazer outra pessoa ficar rica. Ele virou para mim e disse: Simão, você não quer ganhar dinheiro? Eu disse: quero ganhar dinheiro. Todo mundo aqui quer ganhar dinheiro? Eu vou beber água enquanto vocês pensam. Todo mundo quer ganhar dinheiro? Mas Jana, você não quer prosperar? Não quer ficar rico? Eu me lembrei da primeira bem-aventurança. Eu já sou rico. Eu sou rico. A riqueza que eu tenho, ladrão nenhum vai roubar. O banco não vai confiscar e a ferrugem jamais destruirá. Porque a riqueza que nós estamos adquirindo é outra. É outra riqueza espiritual. Porque nós vivemos no mundo de César. E viver no mundo de César, somos regidos pelas leis de César. Quando Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E o que é que nós estamos dando a Deus? Vivendo no mundo de César, querendo evoluir espiritualmente, mas atrelado, preso ao mundo de César. Então, quando eu disse isso, o que eu estava fazendo com que ele refletisse: ter dinheiro, ganhar, trabalhar é necessário, mas a gente não pode ser escravo. A gente tem que administrar os bens materiais e não deixar que os bens materiais nos administrem. Portanto, meus queridos irmãos, quando Jesus, nessa primeira bem-aventurança, ele diz: os ricos possuem moedas e títulos, propriedades e espíritos ricos de ambições, de orgulho e de messianismo. É difícil esse tal do orgulho, não é? Esse tal do nosso orgulho, dessa estrutura do orgulho. Tem gente que tem um orgulho do tamanho de um vagalume. Tem gente que tem orgulho do tamanho de um alfinete. Tem gente que tem orgulho do tamanho de uma bola de futebol. E tem gente que tem orgulho do tamanho do planeta Terra. Nós é que vamos dar
a intensidade do orgulho, do egoísmo, melhor dizendo, do nosso egoísmo. Porque nós, ainda vivendo uma experiência divina na terra, ainda somos muito egoístas, muito presos ao materialismo. Porque a doutrina espírita prega a imortalidade da alma. André Luiz, do livro Conduta Espírita, André Luiz, na década de 50, ele iria dar uma definição primorosa sobre a doutrina espírita, o que é ser espírita, quando ele diz: os espíritas são os milionários da felicidade. E eu fico imaginando quando ele diz: se nós espíritas somos os milionários da felicidade. E o que é ser milionário da felicidade? Porque a doutrina espírita é a terceira revelação. Ela veio matar o materialismo, porque o maior inimigo da doutrina espírita, do espiritismo, é o materialismo. Os espíritas são os milionários da felicidade, porque a doutrina espírita lhe propõe uma revolução íntima em você. Você quebra os grilhões da sua própria ignorância. Então, quando Amélia Rodrigues vai definindo nessa primeira bem-aventuranças, os pobres de espírito são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade. Eu ando muito no Vale do Capão. Eu já tenho 7 anos que eu vou lá para o Vale do Capão. E quando eu estou lá no Vale do Capão, eu fico hospedado em uma barraca de camping, em cima de uma árvore de 3 metros de altura. Não tem nada. Não pense que tem chuveiro elétrico, que não tem chuveiro elétrico. Não tem nenhum conforto. Durmo dentro de um saco, aquele saco de dormir. Já passei 40 dias vivendo dentro dessa barraca, numa árvore, em um sítio, a 9 quilômetros da vila. E quando eu retorno para Salvador, e que a gente entra na sua mansão, na mansão de cada um de nós, neste auditório, porque todo mundo tem uma mansão, tem uma casa. E quando eu volto para a minha casa, e que eu chego na minha residência, e eu fico a me perguntar: James, para que tanto objeto dentro de casa? Você chega na sala, tem uma televisão de 50 polegadas, 42 polegadas, 32 polegadas. Se a residência tem 4 quartos, cada quarto tem uma TV, com os filhos assistindo a TV. Você chega na cozinha, tem lá uma TV. Você chega no banheiro, tem uma TV, e além de ter uma TV, ainda tem uma banheira jacuzzi. E no quarto do casal, porque pobre tem guarda-roupa, e rico tem closet. Então, a gente fica a pensar. Aí eu fico pensando, a gente volta para esse mundo de César, e quando eu abria o meu guarda-roupa, eu vi um monte de ternos. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas uma pessoa me disse recentemente, essa semana, ela disse: James, é uma jovem, uma moça vaidosa, James, eu tenho 30 pares de sapato. Mas você usa os 30 ao mesmo tempo? 30 pares de sapato. E aí quando eu chego no meu apartamento, que eu vejo tanta coisa, para quê? Meu carro, meu relógio, minha roupa, é apego. Esse apego vai aumentar a intensidade do nosso ego. Minha máquina fotográfica, minha câmera de vídeo. E as bem-aventuranças vai nos mostrar que entrar no reino de Deus, a gente tem que ir aos poucos diluindo o primado da matéria, o primarismo da matéria. E quando Jesus canta mais uma vez a segunda bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E na atualidade, meus queridos irmãos, nós estamos chorando, e muitos
irmãos do mundo maior, estão nos consolando. Quando Amélia Rodrigues vai dizer de forma poética essa passagem das bem-aventuranças, os que choram, porque eles serão consolados. Porque a humanidade, sim, está sendo consolada. Porque a humanidade, o planeta Terra, a Mãe Gaia, como é conhecido por alguns estudiosos da área da ecologia ambiental, vai dizer que o planeta Terra é a Mãe Gaia, é este organismo vivo, esse organismo que tem vida própria, porque nós somos a extensão orgânica do planeta Terra. E Amélia Rodrigues, nessas bem-aventuranças, ela vai dizer: o olho é a candeia do corpo, e todos os olhos sentiram lágrimas. O olho é a candeia do corpo, o olho é a candeia da alma. É pelo olho que a gente derrama as nossas lágrimas de alegria ou de tristeza. E ela mais adiante vai dizer que longa é a estrada do sofrimento de cada um de nós. Cada um de nós somos os construtores da nossa própria estrada. A estrada da direita ou a estrada da esquerda. A estrada da felicidade ou a estrada da infelicidade. Porque a justiça de Deus, o céu e o inferno, é um estado de consciência espiritual de cada um de nós. Aonde é que está o inferno? Aonde é que está o céu? O céu e o inferno é um estado de consciência espiritual de cada um de nós. Então ela diz: longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se vive esses momentos de transição que nós estamos passando. É uma transição não do ponto de vista catastrófico, de que o planeta vai destruir, que vem um cometa errante e bater no planeta Terra e destruir tudo. Isso vai acontecer, mas não agora. Está lá no livro A Gênese de Allan Kardec, que um dia o planeta Terra vai deixar de existir e que o Sol vai esfriar. O Sol já é um ancião, o Sol é um ancião octogenário que já está perdendo a sua luminosidade. Mas quando isso acontecer, nós, enquanto espíritos encarnados, estaremos em outros estágios evolutivos muito maior. Nós estamos evoluindo, estamos nos tornando-se espíritos perfeitos. E quando isso ocorrer, o espírito, que é a centelha divina, o princípio inteligente do universo, como os espíritos responderam a Kardec. O espírito é o princípio inteligente do universo. Eu estou na matéria, mas eu não sou a matéria, eu sou muito mais do que isso. Então nós estamos em evolução. Então quando isso ocorrer, nós já estaremos em outros estágios de evolução muito mais avançado. Então ela vai dizer que a lágrima é a presença divina, porque quando a gente sofre, aprendemos. Porque a dor é terapêutica, o valor terapêutico da dor na nossa vida. Mas James, eu estou sofrendo, mas o sofrimento ele é necessário para que a gente aprenda com nós mesmos que é necessário mudar. E aí, Amélia Rodrigues, ela continua dizendo: quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Isso é muito profundo quando a Amélia coloca: quando alguém chora, é a lei justiçando, abrindo rotas de paz no meu coração. Porque quando eu sofro, eu procuro mudar. Se bem que tem pessoas que sofrem e não muda, mas ele vai mudar. Porque a vida é uma só. Temos várias reencarnações, nascimento e morte, mas a vida do espírito é uma só. Quando Amélia apresenta que Jesus já era à noite, já começava a aparecer as primeiras estrelas, a aurora começou a aparecer também. Era uma noite de lua cheia, quando Jesus cantou a terceira bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que é herdar a terra? O que é ser manso? Em um planeta com 7 bilhões de criaturas humanas, o que é ser manso? Diante do avanço
das drogas, dos homicídios, da depressão. Como ser manso diante das rapinas que ficam nos observando. E Jesus vai dizer dentro dessa terceira bem-aventurança da seguinte forma: a terra sempre pertenceu aos poderosos, que aliciam a impiedade, a astúcia, e podem esmagar, tripudiando sobre os tímidos e brandos. Aqueles que são os experts, aqueles que têm a astúcia, aqueles que querem ter vantagem sobre tudo, acha que está ganhando algo. É um pobre de espírito, que vive na ilusão, porque nós vivemos em ilusões, construímos essas máscaras que nós possuímos, vivemos de aparência, de ilusões. Eu vou dar uma pausa aqui nessa terceira bem-aventurança. Eu estava em um clube francês, na ilha de Taparica, cujo nome desse clube chama-se Mediterrâneo. E eu estava fazendo uma cobertura, eu estava fazendo umas reportagens nesse clube, em Taparica, quando no clube Mediterrâneo tinha uma joalheria dentro desse clube, e eu fiquei parado diante da vitrine, observando as joias, não é? Como era cara aquelas joias. Veio ao meu lado um cliente nosso, uma pessoa que eu conheço, dono de uma cadeia de supermercados aqui no Brasil. Ele parou do meu lado e disse assim: James, você está ganhando muito bem, não é? Eu disse: por quê? Porque você está usando um Taj Hall. O Taj Hall é uma marca de um relógio suíço que custa $30.000. E ele olhou para o meu pulso esquerdo e viu o Taj Hall suíço autêntico no valor de $30.000. Ele se aproximou e disse: James, esse relógio na Europa, eu já tentei comprar um relógio desse, esse relógio vale uma fortuna, em torno de $30.000. Quando ele me disse isso, eu fiquei olhando para ele, olhei para o meu Taj Hall, e ele disse assim: está querendo comprar uma joia para a esposa? Eu disse: não, eu apenas estou contemplando, que não paga nada. E aí eu fiquei pedindo ao meu mentor espiritual, cujo nome dele chama-se Padre Germano, o meu mentor espiritual: Padre Germano, peça para que ele não me pergunte aonde foi que eu comprei o meu Taj Hall de $30.000, porque eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Graças a Deus ele não me perguntou e foi embora. E eu disse assim: James, de hoje em diante, nunca mais compre relógio falsificado na passarela do Iguatemi que você pagou R$20. A gente vive de aparências. Eu estava no clube francês, usando o Taj Hall, ele nunca ia imaginar que eu comprei o relógio no camelô. Então nós adoramos viver de aparência. Seja autêntico, como Jesus foi. Ele disse: eu sou a luz do mundo, a luz da vida. Simão Pedro, no dia do Sermão da Montanha, Simão perguntou a Jesus: mestre, o que é a verdade? E Jesus respondeu: a verdade, Simão Pedro, é a luz divina. Porque a gente tem medo da luz, porque a luz nos incomoda. A intensidade da luz atrapalha, porque nós ainda vivemos o nosso Dr. Jack, o médico monstro. Nós vivemos muito o lado sombra de cada um de nós. Então, quando ele fala nessa terceira bem-aventurança, quando ele diz: mas a brandura é a aureola da paz, a irmã do equilíbrio. A palavra-chave é a irmã do equilíbrio. E qual é o equilíbrio que eu estou procurando conquistar para o meu autoconhecimento nesse momento de transição que o mundo está passando? Buscando a brandura, ser pacífico diante do outro. A gente não consegue ser pacífico no trânsito em Salvador ou em qualquer local. Então, Amélia Rodrigues continua dizendo que os brandos são os possuidores da terra que ninguém arrebata, do lar que ninguém corrompe,
do país onde as BCs são fecundas. Ser brando e pacífico é uma conquista interior, é uma conquista da alma, é uma conquista do espírito. A gente pode estar diante de uma grande tempestade, mas seja sereno. Eu sempre digo, meus queridos irmãos, que seria mais ou menos assim uma metáfora, quando eu digo: use uma roupa branca, vista-se de branco, mergulhe na lama e não se mele. Eu recordo que quando, há uns 25 anos atrás, eu estava numa campanha publicitária em Salvador, que eu acredito que alguns de vocês devem lembrar dessa campanha, que depois virou uma campanha nacional. Eu fiz uma campanha cujo nome da campanha chamava Viva o Carnaval, se beber não dirija. Era uma campanha do Detran, aqui no estado da Bahia, em Salvador, no período do Carnaval de 1994, quando o diretor do Detran virou para mim, o coronel, esqueci o nome desse coronel, virou para mim: James, você tem que ir lá para o Campo Grande, lá para o Carnaval, e coordenar a equipe de 40 pessoas. E eu disse assim: meu Jesus, como é que eu vou participar desse Carnaval ali na passarela do Campo Grande? Eu tinha que estar lá dentro de cada bloco, fazendo a distribuição da campanha. E aí eu disse assim: eu estarei lá. Quem estará lá é o meu corpo. O corpo estará lá, mas a minha consciência espiritual vai estar fora. Quem comanda o corpo, quem é? A presidente da instituição me disse, antes de vir para cá: James, pode perguntar que a plateia lá adora participar. E eu estou vendo todo mundo calado. E o corpo? Eu ia para o carnaval, que eu tinha que trabalhar. Era, sabe, uma energia pesada, aquelas meninas cheirando o cheirinho da loló, né? O cheirinho da loló daquela época, de 94, aquela coisa. E eu estava lá, eu estava no contexto, mas não me envolvia emocionalmente. Essa é a proposta de você fazer parte do mundo de César, mas não se envolver emocionalmente com algumas questões. Essa é a conquista inerente do Espírito. E a gente aprende isso na prática. Imagine o senhor receber um convite para trabalhar numa empresa de cerveja, e que o diretor nacional de cerveja vem a Salvador e ele diz assim: meu amigo James, eu quero que você seja diretor comercial dessa empresa de cerveja aqui em Salvador. Inicialmente você vai ter um salário de 14 mil reais, mas algumas comissões vai dar aí uns 19 mil reais. Bom salário, não é? O senhor deu risada. E aí, James, quando é que você começa? Eu disse: doutor Sérgio, infelizmente eu não tenho condições nenhuma de assumir a direção comercial dessa empresa de cerveja em Salvador. Mas por quê? Eu disse: não dá, eu não tenho condições nenhuma. Como é o nome da senhora? Neuma. Você já pensou? Neuma, liga para mim: James, eu quero que você venha a Rio de Contas para proferir uma palestra sobre as consequências do alcoolismo na vida do espírito. O tema da Semana Espírita de Rio de Contas é sobre as drogas e as suas consequências. E aí eu aceito e venho. Eu venho de carro, mas eu venho com o carro da empresa com a logomarca da cerveja. E para aqui na porta. O que ela vai dizer? James, isso é um paradoxo. Lembra de Santo Agostinho, que eu falei de Santo Agostinho? Você tem que viver o Evangelho, não é estudar. E ele virou para mim: mas James, você não vai aceitar? Eu disse: não, mas são quase 17 mil reais. Eu disse: não tenho condições. Por quê? Aí eu tive que falar: eu sou espírita. Eu não disse eu acho que sou espírita. E se eu perguntar à distinta plateia assim: vocês são espíritas? Aí eu acho, eu frequento. Homem de pouca fé, onde é que está a nossa fidelidade ao Cristo?
disse a ele que não poderia aceitar, porque eu não iria de encontro aos meus princípios que eu vivo. Eu não bebo, no fundo, não uso marca de determinados tênis que usa a mão escrava. Então por que eu iria aceitar? É o preço que você paga pelo que você é. E quando eu cheguei em casa, minha filha disse: meu pai, se o senhor tivesse aceitado este cargo, eu ia desconhecer o pai que eu tenho. Mas a gente vive no mundo de César. Eu falei para outros amigos: mas James, você é bobo. Ser espírita é ser bobo? Não. Que diga Sócrates, há quase 3.000 anos atrás, quando ele escreveu lá aquela tese de Sócrates sobre ética e política, que é um tratado. É o preço que você paga por ser ético e moral diante daquilo que você vivencia. E fiquei mais 2 anos parado, indo para o Vale do Capão, meditando, fazendo outros trabalhos. Depois a empresa me chamou, enfim. Os brancos são os possuidores da terra. Esse equilíbrio espiritual que muito bem Jesus apresentou na terceira bem-aventurança. E na quarta bem-aventurança, Jesus iria dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O que significa sede de justiça, não é? A fome, a humanidade, na época do Cristo, os fariseus, os judeus, viviam sedentos de conhecimento e de clareza. Jesus, na sua célebre colocação, foi um dos momentos ápice daquele Cristo planetário sobre a face da terra, quando Jesus recebeu uma infinidade de chicotadas sobre o seu corpo, carregando aquele pedaço de madeira. E no monte do Gólgota, aquele legionário atravessa em suas palmas um prego de 25 centímetros, e ele é pendurado diante da sua genitora. Eu fico imaginando a dor da mãe de Maria, vendo o filho que ela trouxe ao mundo, especialmente o Filho de Deus, sendo crucificado, as lágrimas que Maria derramou, a dor que aquela mãe sentiu quando viu o próprio filho de braços abertos sendo crucificado. Mas ela não sentiu raiva, Maria não sentiu mágoa, Maria não ficou ressentida, ela compreendia, porque ela sabia que Jesus é o Filho de Deus, o enviado, o avatar divino, o grande Cristo planetário. Foi quando Jesus ia dizer uma frase que atravessou os milênios e que hoje ressoa na nossa consciência, e a gente ainda não consegue viver o Evangelho de Jesus em pleno século 21, quando Jesus disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Jesus queria dizer: ó humanidade, nós somos crianças no jardim de infância. Todos nós somos crianças neste grande jardim de infância que é o planeta Terra, e que a gente vive com as nossas birras, com as nossas querelas, um querendo ser mais do que o outro. Isso é infantilidade, imaturidade e irracionalidade do nível evolutivo em que nós nos encontramos. A racionalidade humana está permeando em nós. O nosso lado reptiliano, lá do cérebro reptiliano, ainda está muito evidente, que são quase 50 milhões de anos de evolução desse lado do nosso cérebro reptiliano. Então, quando Jesus vem com a proposta, fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, Amélia vai dizer: o mundo arde em sede de justiça. O homem tomba esfaimado às portas da justiça. E isso a gente está vendo no cenário político, no cenário econômico, em todos os cenários da terra, nos cenários religiosos, tudo vem acontecendo. O que a gente soube aí de um pastor que matou outro, enfim. Eu fico a pensar: meu Jesus,
O templo evangélico de um pastor é para pregar o evangelho de Jesus, libertar almas. Como o pastor tira a vida do outro, porque o outro colocou uma igreja concorrente. Nós estamos vivendo o evangelho na superficialidade e não na profundidade. Vivemos o evangelho na superficialidade. Vivemos o evangelho de verniz, mas não na profundidade. Porque mergulhar no evangelho é uma proposta de uma grande revolução em nossas vidas. É muito bonito assistir uma palestra no sábado à noite na cidade de Rio de Contas. É muito bonito ver o conceito da filosofia espírita. James, amei a sua palestra. Achei linda a sua palestra. E aí veio o tal do tapinha no ombro. E aí eu pergunto, você entendeu o que eu falei? A James, amei a sua palestra. Meu irmão, o meu amigo que deu o meu, como é seu nome? Jorge. Meu amigo Jorge, que eu estou conhecendo agora. Era 2009, meu amigo Jorge. Eu estava na cidade de Senhor do Bonfim, proferindo uma palestra numa semana espírita, na abertura dessa semana espírita, cujo tema da palestra da semana espírita era felicidade sem culpa. Devia ter mais ou menos umas 200 pessoas no auditório. Quando eu falava sobre a felicidade sem culpa, e dentro dessa temática eu abordava sobre os ressentimentos, as mágoas. A gente não é feliz porque a gente guarda mágoas, ressentimentos. E aí eu contei a história do senador Públio Lentulus, do livro Há 2000 Anos. Os primeiros capítulos do livro Há 2000 Anos de Emmanuel. Contei a história da melancolia que o senador Públio Lentulus vivia. E falei sobre mágoas, ressentimentos. A gente não é feliz porque nós vivemos com as nossas mágoas íntimas. E terminou a palestra. Devia ter umas 200 pessoas. Levantaram-se, aplaudiram. E aí, quando há o aplauso, o palestrante que tem um ego desse tamanho, cresce o ego. E aí, o meu ego ficou enorme, porque todo mundo aplaudiu. Aí não existe nada melhor do que a plateia dar um feedback quando aplaude e o palestrante fica, eu fiz a melhor palestra da minha vida. Foi quando saiu do fundo do auditório e veio na minha direção, tipo um foguete, um míssil, cravou aquele olhar em mim. E eu estava sorridente, porque todo mundo me abraçava, tapinha no ombro, James maravilha, que tema maravilhoso. E me veio aquele sujeito daquele rapaz, na minha direção, e disse assim a queima-roupa, eu não gostei da sua palestra. Tome este bilhete, e quando você voltar a Salvador, leia o que eu escrevi. Eu não gostei da sua palestra. E pegou o bilhete e botou no bolso da minha camisa. A presidente do centro estava do lado, olhou para mim. Eu fiquei sem graça. O meu ego, que estava inchado, sabe o que aconteceu com o meu ego que inchou? Fez isso, diminuiu. Não é isso que acontece? A gente diminui. E aí ele disse na minha cara que não gostou da minha palestra. Imagine o que ele escreveu no livro. E eu fiquei morrendo de medo de pegar aquele bilhete. E aí Socorro, a presidente James, não vai ler o bilhete. Ele disse, Socorro, eu não sei não. Ele disse, eu vi o que ele falou, ouvi. Eu não aguentei, quando eu cheguei no hotel, eu li o bilhete e dizia assim, eu não gostei da sua palestra, porque você falou da minha vida, e o que você disse me incomodou. Foi aí, Jorge, que eu entendi que foi a melhor palestra que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque as 199 pessoas que aplaudiram e disseram que amaram, não me entendeu o que eu falei. E aquele rapaz que disse que não gostou da minha palestra, foi o único que entendeu e que o tema mexeu com o seu mundo emocional. Portanto, as bem-aventuranças têm essa proposta
de fazer com que a criatura humana passe por essas mudanças. Então Jesus, quando estava falando das bem-aventuranças, ele estava realizando essa catarse, essa transformação no mundo íntimo nosso, quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que é alcançar misericórdia? A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho, amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. Isso é misericórdia. Tende compaixão, tende misericórdia por aquele que lhe persegue, por aquele que tenta prejudicar a tua vida. Não revide, tenha misericórdia. Ore por aqueles que te perseguem, porque a tua alma terá a sua própria consciência tranquila. E quando Jesus já era quase altas horas, Jesus ainda cantava as bem-aventuranças. Quando o céu já estava todo estrelado, Jesus olhava para o firmamento como se estivesse olhando para a face augusta do Pai e disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa sexta nobre verdade das bem-aventuranças é a síntese da grande mensagem que o Rabi da Galileia legou à humanidade, quando ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o que é ser limpo de coração? O que é ser limpo de coração? Como limpar o coração? Como é possível limpar o coração para que eu veja a Deus? E Amélia Rodrigues vai dizer: limpar o coração nascente dos sentimentos para ver a Deus. A nossa alma, para que eu sinta a divina presença, eu preciso lavar a alma, eu preciso ter o coração limpo, sem mágoa, sem rancor, sem nenhum negativismo. E ela diz: abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Abrir os olhos do sentimento para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Porque nós somos lógicos, usamos a racionalidade, a lógica, e não usamos o sentimento. E aí, mais adiante, ela vai dizer, Jesus vai dizer na sétima bem-aventuranças, completando a sexta, para que a gente evolua espiritualmente, para que a gente retorne à casa do Pai. Quando Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai, há uma diversidade de moradas, e essas moradas certamente ela é compatível com o grau evolutivo, moral e espiritual de cada um de nós. Então ele vai dizer na sétima: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que prega a paz interior, o pasear, como o nosso querido Divaldo sempre fala, o verbo pasear. A gente precisa viver a paz em nós, para que a gente seja a extensão dessa paz para com o próximo. E quando Jesus cita nessa sétima bem-aventuranças, Amélia Rodrigues vai dizer: herdarão a terra os filhos de Deus, porque estes mansos e cordados serão brandos de coração, de pureza da alma. A gente fala de amor, de caridade, mas o que nós estamos fazendo para amarmos a nós mesmos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É muito fácil. Quem revolucionou este conceito no ano de 2000 foi Joana de Ângeles, em comemoração aos 2000 anos do Evangelho de Jesus. Joana de Ângeles, no livro O Evangelho e a Psicologia Profunda, Joana vai dizer: para você amar a Deus, é necessário primeiro amar a si. Ame você primeiro. No momento que você tem respeito a você mesmo, dignidade com você mesmo, amor por você mesmo, que você procura compreender a você mesmo, agora você está capacitado para amar o próximo. O próximo não é o vizinho, o próximo não é o outro que está do outro lado do mundo, o próximo é o que está dentro da sua casa.
E quando você ama aquele mais próximo, que é aqueles que vivem com você, de laços consanguíneos, e que você ama, quando você ama o próximo e começa a amar a Deus, significa que você está amando a humanidade. Eu me lembro que James Ney, eu estou falando de mim mesmo, peço licença, na época do culto do Evangelho no Lar, na minha residência, quando eu tinha 17 anos de idade, minha mãe e meu pai no Evangelho, e caiu essa parte, quem é minha mãe, quem é meus pais. E aí meu pai foi fundador do Centro Espírita Humberto de Campos, em Salvador. E meu pai me perguntou: James, você pode interpretar essa passagem, quem é meu pai e quem são meus irmãos? Aí eu olhei para a Dona Vanilda é minha mãe. Eu olhei para ela e disse: a senhora não é minha mãe. Para que eu fui dizer isso? Ela não entendeu. Ela não entendeu a profundidade, o que Jesus estava querendo dizer. Porque quando você ama, é um amor holístico, é um amor ampliado, é um amor incondicional, seja a quem for. É um amor dilatado. Eu não posso amar apenas o meu vizinho, a minha família. Ame a humanidade. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus nas suas bem-aventuranças. Se tu desejas entrar no reino de meu Pai, use uma túnica necessária. Todos são convidados para o grande banquete, para a grande festa celestial. Mas que tipo de roupa nós entraremos nesta grande festa, neste grande banquete celestial, se a gente não consegue amar nós mesmos, não estamos conseguindo amar o próximo? Como é que eu vou amar a Deus? E aí, ela vai dizer, na oitava, praticamente finalizando: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sofrer é o tal da sofrência que a gente ouve de vez em quando aí em uma música. É o tal da dor. A gente sofre porque a gente não consegue perdoar. Como é difícil perdoar, meus queridos irmãos e irmãs. Mas Jesus iria dizer: perdoai 70 vezes 7. E a gente não consegue. A gente quer que o outro nos perdoe, mas a gente não consegue perdoar o outro. Lá na cidade de Irecê, alguns anos atrás, estávamos proferindo uma palestra cujo tema da palestra era o valor terapêutico do perdão. Porque existe um estudo científico sobre o perdão, a cardiopatia, o perdão, o aumento da pressão arterial, o perdão e a questão do aumento do índice de câncer na humanidade. As nossas doenças estão associadas diretamente à intensidade de não saber perdoar o outro. Dr. Simonton e Dr. Stephanie Matthews, dois cardiologistas norte-americanos, eles estudaram que aqueles pacientes que não conseguiam perdoar estavam desenvolvendo a doença da cardiopatia. E lá em Irecê, em uma dessas nossas palestras, em Xique-Xique, na cidade de Xique-Xique, uma jovem de uns 30 anos de idade, sentada na primeira fila e falando do valor terapêutico do perdão. Perdoe! É fácil para o palestrante, não é, Jorge? A gente falar: perdoe, perdoe. E aí ela disse assim: é porque não foi para o senhor. Eu fui traída. Eu fui noiva durante 10 anos. Ele me enganou durante 10 anos. Me largou e ficou com a outra, ainda mora na cidade. Ela recebeu uma punhalada no coração. Ela não conseguia perdoar. Eu disse: há quanto tempo a senhorita está assim? Já tem 5 anos. Até o tom que ela falava era de raiva. Mas já passaram 5 anos. Mas eu não consigo. Dr. Stephanie Matthews vai dizer que o perdão, ele é proporcional à intensidade da dor. Eu posso perdoar facilmente, ele pode demorar muito mais. Cada um tem o seu tempo. O perdão requer
tempo para que cada um vá diluindo esse sentimento negativo da tua alma. Mas quando Jesus diz nessa oitava, a gente já está finalizando, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O sofrimento, meus queridos irmãos, consequente à perseguição, é dádiva que reclama o espírito de paz, prodigalizando a ventura. O perseguidor é infeliz, infelicitador. Enfermo faz-se calceta. Aquele que persegue é mais infeliz daquele que está sendo vítima. Aquele que persegue é uma criatura que precisa de amor, de compaixão. O que a gente precisa, por definitivo, meus queridos irmãos, é desenvolver o sentimento de amorosidade, compaixão para com o próximo, e não ser cubos de gelo, indivíduos frios, calculistas. E, finalizando, a nona bem-aventurança, quando Jesus olha para Simão Pedro, Tiago em lágrimas, o jovem João evangelista, dentre os 12, ele era o jovem, aquele que seria o último a desencarnar, foi o único que não foi crucificado e perseguido, foi João evangelista, que morreu octogenário na ilha de Patmos. João jovem estava com o coração iluminado, com a sinfonia da vida das bem-aventuranças, quando Jesus dá a síntese das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguiram, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando me chamaram uma certa vez, na cidade de Salvador, dentro de um táxi, o cidadão me disse que eu era filho do Satanás e do capeta, pelo simples fato de eu ter dito a ele que era espírita. E aí a gente sofre. Eu cheguei numa cidade no interior da Bahia para proferir uma palestra, e um irmão de uma igreja pediu que as pessoas não fossem assistir a palestra, porque o filho do Daimon estaria lá presente. O sacrifício como coroamento da fé em testemunho à convicção é essa última bem-aventurança. O nosso sacrifício como coroamento da fé em testemunho à nossa convicção. Foi por isso que Jesus disse: ó homem de pouca fé, se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá a montanha. Jesus falava através de metáforas, de parábolas. Essa montanha são as nossas dificuldades íntimas, que a gente não consegue superar. Tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda, que você vai revolucionar o mundo. Mude você, porque o mundo mudará. E aí ela encerra, Amélia Rodrigues, dizendo o seguinte: a carta magna foi apresentada, as boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. E ela dá uma síntese das bem-aventuranças, dizendo o seguinte: o sermão do monte são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. O alfa e o ômega. Essa doutrina maravilhosa, essa doutrina de luz, que André Luiz nos disse: os espíritas são os milionários da felicidade. E esse grande tesouro que Jesus legou à humanidade, o advento da terceira revelação. O que a gente está fazendo com este grande tesouro que são as bem-aventuranças? Jogando na lama e não aproveitando para o nosso crescimento espiritual. Portanto, meus queridos irmãos, que o Evangelho de Jesus, que as bem-aventuranças, seja, por definitivo, a grande bússola para cada um de nós, que tenhamos o Evangelho de Jesus como essa bússola
conduzindo a cada um de nós diante deste grande mar, deste grande oceano, e que muitas vezes alcançamos tempestade até levar o barco da vida ao porto seguro com as bem-aventuranças de Jesus. Que o Mestre Jesus e que os irmãos do mundo maior ilumine a cada um de nós, hoje e sempre. Muita paz. Olha, esses aplausos meu não encheu não, porque eu já estou acostumado, não? Já estou vacinado. James Ney, os nossos mais sinceros agradecimentos e sinta-se convidados para outras vezes, quando você quiser. E para encerrar os nossos trabalhos de hoje, eu vou chamar a Christian para fazer mais um número musical. E depois agradecemos a todos vocês, retornando às nossas casas, fortalecidos, harmonizados e mais ricos com esse conhecimento que James Ney passou hoje para a gente. Muita paz a todos.
noite a todos.